spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Tchau, neném. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, cause I never wanna play happy families with. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Não sei se tá dando pra vocês me ouvirem direito por causa da máscara, mas gente, é o seguinte, a gente tá voltando pro Japão e a gente parou aqui em São Paulo. A gente chegou ontem, né? Porque nosso voo não tava coincidindo com o voo pra Frankfurt, então a gente teve que dormir aqui em São Paulo. E eu não consegui gravar ontem porque, gente, cara inchada de chorar, fiquei logo com dor de cabeça por causa disso. E aí só consegui agora. E a gente tá pra ir embora, né? Tá só esperando ali. Tá aqui no hotelzinho, né? Perto do aeroporto. Ó quem tá comigo já enjoando. Dá tchau, dá. E a gente tá só esperando o carro chegar pra levar a gente lá pro aeroporto, tá bom? Eu vou tentar gravar pra vocês um pouquinho lá dentro, pra vocês verem a real situação dos aeroportos, né? Dos aviões, como é que tá com esse surto todo do coronavírus. E vamos lá ver o que dá pra gravar, tá bom? Então fica aí que a gente vai já mostrar pra vocês. Dá tchau, filha, aqui, ó. Dá tchau. Manda beijo. Vamos lá. A gente já tá aqui agora no aeroporto de São Paulo, esperando que nosso voo já vai sair. E até onde eu sei, tá saindo 2 voos por dia, né, de cada companhia. E eu acho que esse voo vai bem lotado, porque já tem bastante gente aqui no saguão. Eu vou tentar filmar pra vocês um pouquinho dentro do avião, pra vocês poderem ver a real situação que tá. Será que vai bem cheio, né? Esse voo vai bem vazio, tem bem pouquinha gente aqui. O Leandro tá ali descansando. Esse voo saindo aqui de Frankfurt para Tóquio, ele tá bem vazio mesmo, olha só. Ninguém aqui do meu lado, nem do lado do Leandro. A gente tá aqui naquela fileira de 4 cadeiras, tá bem tranquilo. Tivemos sorte. Quer dizer, eu acho que tá assim pra todo mundo, né? Porque não tá tendo muita restrição de entrada, né? Então eu acho que tá assim pra todo mundo. A Yumi já tá aqui, mexendo. Manda beijo, irmão, aqui, ó. Manda beijo, manda. Eita, manda beijo, manda beijo. Manda beijo, filho. Pois é, pessoal, depois dessa longa viagem, a próxima parada finalmente lá no Japão já, né? Quer dizer, próxima parada de avião, né? Porque daí a gente vai descer em Tóquio e meu irmão vai buscar a gente de carro e a gente vai seguir mais umas 4 horas, mais ou menos 4 horas e meia de carro pra casa, pra nossa cidade. E aí a gente finalmente vai descansar, graças a Deus. You told me you don't really do commitment, trust me,
vai prender. Ziehen Sie die Maske ganz zu sich herunter, um den Sauerstofffluss zu starten. Drücken Sie sie dann auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Danach helfen Sie Kindern und Personen, die Hilfe benötigen. Zu jedem Sitz gehört eine Please have another look at the safety instruction card ecstasy and remember to leave all personal belongings on board at the end of evacuation. Thank you. Cabin crew, please prepare for landing. I wanna play happy families with you, but I like having you around. Fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Oi, gente, acabamos de chegar aqui no aeroporto de Tóquio. Olha aí. Aí a gente passou ali agora, fizemos o teste, né, do PCR, né, que é do coronavírus, que coloca aquele cotonete gigante lá no nariz que vai até na garganta. E parece que a gente tá afogando. Nossa, é horrível. Aí o meu bichinho chorou demais. O Leandro tá ali também cansado da viagem. E vamos nessa, que ainda tem algumas etapas para concluir. O aeroporto tá bem vazio. Eles estão tendo bastante medidas de cautela, né? Para evitar aglomeração. Na verdade, em São Paulo também tava assim. Eles estavam tomando algumas medidas. Na Alemanha já não achei tanto assim não. Teve aglomeraçãozinha. Depende da região que tá. Quanto mais pra cima você tá, mais tu vai usar as várias. Então, gente, já em casa, né? Foi uma viagem bem longa, muito cansativa, mas que graças a Deus deu tudo certo. Eu tava bem preocupada, sabe, com essa viagem, como que a Yumi ia se comportar no avião, porque eu tava bem neurótica com tudo, o que eu ia fazer pra manter ela segura. Tanto que dentro do avião eu procurei higienizar tudo que eu achei que ela fosse tocar, sabe? Eu levei 2 garrafinhas de álcool gel e consegui passar. Eu entrava no avião, sabia, né, que a vigilância sanitária já tinha higienizado, só que eu fiquei me sentindo mais segura depois que eu passava, sabe, assim, na paredezinha ao redor do becinho que ela tava, na telinha da televisão, em tudo que eu achava que ela fosse tocar, eu sempre higienizei antes, a janela do avião. E dentro do possível eu consegui fazer esse tipo de coisa, né? Não foi aquela, sabe, aquela nota 1000 de higienização, né? De manter ela sem tocar em nada, porque é quase impossível. Mas o que eu pude fazer, eu fiz. Também, dessa vez, eu procurei manter ela um pouco afastada das pessoas, porque eu não sei se vocês olharam naquele vídeo que a gente foi pro Brasil. Ela acabou indo pro colo da aeromoça, ela foi pro colo de uma japonesinha, uma senhorinha que chamou ela, e ela foi também. E dessa vez, sabe, não foi que eu dei uma de grosseira, de ignorante, mas eu procurava não interagir muito com as outras pessoas, né, para que elas não tivessem, sabe, essa vontade de carregar ela, para eu não ter que dizer que não podia. Era preocupação mesmo, mas até que eu acho que as pessoas também, elas estão bem conscientes, né, da situação que a gente está vivendo. E elas também têm medo, né, porque as crianças, em geral, elas são, quer dizer, algumas, né, acabam sendo assintomáticas, então elas estão bem atentas com isso. E graças a Deus deu tudo certo. Foi uma viagem tranquila, abençoada. A Yumi se comportou bem, a gente conseguiu até que descansar, porque no segundo voo, do voo da Alemanha para Tóquio, o avião veio bem vazio, então o Leandro, ele conseguiu
ficar na fileira de trás da nossa, e ele abriu todos os bancos e deitou nos 4 bancos e conseguiu descansar bem, porque ele não descansou nada, ele não conseguiu dormir de São Paulo para Alemanha. E eu consegui também, eu deitei em duas cadeirinhas daquela com a Ayumi, e a gente conseguiu tirar um soninho até bom, sabe, para descansar. E foi tudo bem, graças a Deus. Quando a gente chegou lá no aeroporto de Tóquio, aí que a gente começou a passar por todos os outros processos. Eu queria filmar, gente, mas não pode, né? Tinha muitas placas espalhadas lá, que era proibido câmera, era proibido filmar com celular. Até porque onde a gente faz todos os processos, né, de exame, que a gente entra em umas salinhas pra... Ai, eu me chorando já. Terminar aqui rapidinho. Pra assinar formulário, essas coisas, tudo com a imigração, né, com a Polícia Federal. Então, são coisas que a gente realmente não pode gravar. Mas o que deu pra eu gravar, eu gravei pra vocês, que era mais pra vocês terem mais ou menos a noção de como que tá os aeroportos bem vazios, né? Quer dizer, pelo menos tão bem vazios em relação a como eles eram antes, né? Antes da pandemia. Mas, até porque só tá podendo fazer essas viagens as pessoas que têm residência em outro país, que precisam ser repatriadas, e não tá aberto ainda para turismo. Inclusive, lá em São Paulo teve uma situação de uma brasileira que ela tava num guichê do lado do nosso, deu pra ouvir, né, que ela tava querendo embarcar pra Espanha. E a comissária, a atendente da companhia aérea falando que não podia, porque ela tava indo como turista e não tava aberto para turista, e ela brigando que ela tinha o passaporte dela era passaporte espanhol, sabe? Era o passaporte que permitia que ela fosse, e lá ela falou que não podia, porque apesar do passaporte dela ser espanhol, ela era brasileira e ela não tinha residência na Espanha, ela morava lá, né? Então a atendente até dá o exemplo dela, que ela era alemã, mas que ela residia no Brasil e que por causa da pandemia ela não conseguia ir para a Alemanha ver a filha dela. Então é uma situação que a gente infelizmente tem que, né, segurar um pouquinho, porque não tá dando para sair a passeio. Eu e o Leandro mesmo, a gente só voltou agora porque a gente precisou realmente vir, gente. A gente tinha muita coisa que tinha que resolver, sabe? E ficou tudo nosso aqui quando a gente foi, né? Nosso carro ficou aqui, o apartamento nosso que é alugado ficou aqui, ficou correndo os juros, não, ficou correndo os meses de aluguel. E as contas foram vencendo e a gente precisava vir para resolver. A gente não pode simplesmente abandonar tudo aqui e ficar lá enquanto, sabe? E até porque a gente precisava vir, né? O Leandro precisava vir da satisfação do trabalho dele, eu precisava vir resolver minhas documentações de licença maternidade. Muitas coisas envolviam, tá? Então, foi isso. Voltando ao aeroporto, a gente fez o PCR, né? Que é o exame horrível, gente. Nossa, é agoniante. Algumas pessoas que já fizeram o exame de influenza disseram que ele é parecido, porém ele vai mais fundo, então é mais doloroso. Eu nunca fiz nenhum de influenza, o Leandro já disse que é bem mais agoniante. Eles enfiam o cotonete gigante no nosso nariz. Sabe aquela sensação que você engole quando você engole água na piscina, que dá aquela dorzinha? É desse jeito. Aí primeiro foi o Leandro, aí depois foi eu, né? Depois fui eu. E depois a Ayumi. E ela ficou no meu colo, né? Quando a enfermeira foi fazer. Nossa, a bichinha chorou, mas foi um mal necessário, né? A gente precisou fazer, tá sendo obrigatório fazer o PCR, todo mundo que chega aqui no país, é obrigatório fazer. E as regras são assim: você chega, você faz o exame, e se você não apresentar, você não recebe o resultado no mesmo dia, tá? Mas qual é a seleção dele? Se você não tiver nenhum sintoma e se você tiver alguém para ir lhe buscar no aeroporto, algum parente ou amigo para ir lhe buscar de carro, então você é liberado para cumprir sua quarentena obrigatória em casa, né? Tem que dar tudo direitinho nos formulários que a gente preenche, os endereços, o endereço que a gente vai ficar, tudo. E a gente faz a quarentena em casa.
Se você apresentar algum sintoma ou se não tiver ninguém para ir te buscar no aeroporto, aí você precisa cumprir essa quarentena dos 14 dias num hotel que o governo destina. Mas não sei se é por conta, eu acho que não é por conta do governo, tá, gente? O hotel, eu acho que quem paga é você, mas é um hotel que o governo destina para isso. E nesse período da nossa quarentena, a gente não pode estar saindo, a gente não pode estar pegando o transporte público, porque a gente só vai receber o resultado do exame depois. E mesmo depois que a gente recebe, a gente precisa cumprir os 14 dias. Por exemplo, o resultado do nosso exame saiu com 6 dias, né? Eles mandam um e-mail dizendo... Mas no e-mail mesmo vem falando que o resultado, por exemplo, o nosso vem dizendo que o resultado foi negativo, mas que a gente deve continuar fazendo a quarentena, evitar transportes públicos por 14 dias, obrigatoriamente. E é isso que a gente tem feito, a gente tem cumprido direitinho, né, para não ter nenhum problema, né? E então tá tudo indo certinho, tá bom? Mas então é isso, gente. Eu queria ter mostrado mais pra vocês, mas foi como eu falei, né? Como se trata de uma área que é controlado pela Polícia Federal, que é da imigração, essas coisas, não é permitido filmar. Mas o pouco que eu filmei, eu espero que tenha dado pra vocês, principalmente pra quem tá vindo, né? Pra ter uma ideia mais ou menos de como que tá a situação, pra vir em paz. Porque era uma grande preocupação que eu tinha, mas que deu tudo certo. Tá tudo muito bem organizado. A vigilância sanitária tá fazendo fiscalização no avião, tá tudo bem higienizado, tá? E a gente veio pela companhia, pela Lufthansa. A gente veio pela Latam, né, de São Luís para São Paulo. E de São Paulo para Alemanha e da Alemanha para Tóquio, a gente veio pela Lufthansa via Frankfurt, na Alemanha, né? Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês um pouquinho, tá bom? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!